Fala galera, professor Renan Rosa, sou professor aqui de matemática, tá? A gente vai ter uma aulinha hoje de Mate 2, vamos falar de ângulo, se liga só. Galera, ângulo vai ser uma região, tá? Uma areazinha, num plano. O que é um plano? Tá? Um plano é uma folha de papel, é um plano, tá? Que está que a gente chama de R2, ou seja, duas dimensões, tá bom? Determinada por duas semirretas que apresentam uma origem em comum. Então, eu tenho aqui essa semirreta OB, OA. Qual é o ponto comum? O ponto O, tá? O de origem. E eu tenho esse ângulozinho aqui, que é a abertura feita entre essas duas semirretas. Tá? Então, ângulo é isso. Beleza? Quais são as unidades que eu vou representar o ângulo? A gente trabalha com duas unidades aí. Graus, tá? Vai ser simbolizada por essa bolinha aqui, né? Que eu botei 1 grau, né? 30 graus, tá? Não tem tracinho, tá? Não tem bolinha embaixo, é só isso aqui, grau. Então, 1 grau ele vai representar dentro de um arco de circunferência uma fração de 1 sobre 360. Por quê? Perdão, gente. Por quê? Vamos fazer aqui uma circunferência. Uma circunferência completa ela tem 360 graus. Então, 1 grau é uma fraçãozinha desse 1 sobre 360, tá bom? Eu também posso medir em radianos, tá? O que vem a ser o radiano? A unidade de radianos, ou seja, 1 radiano, é o ângulo entre raios de uma circunferência que determina um arco cujo comprimento é igual ao próprio raio, tá? Então, isso é um radiano. Tá? Lembrando aqui ó, que um arco de circunferência, uma circunferência completa, ela tem o quê? 2πr. Tá? Esse é o comprimento do meu arco. O π vale 3,14, tá? E o r aqui ele representa o raio da circunferência. Como é que eu faço a conversão de radianos para graus, de graus para radiano? Vamos lá. De radiano para graus, eu vou fazer uma regrinha de 3. 2π radianos vale 360 graus, uma volta completa. Se eu tenho 2 terços de π radiano e quero saber quantos graus ele corresponde, regrinha de 3 people, ó. Multiplico esse com esse com esse. Tá? Então, ó, 2π sobre 3 radianos vezes o quê? 360 dividido por 2π radiano. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó? Π vai embora com π, radiano vai embora com radiano. Tá bom? O que sobra? 2 terços, né? Aqui dá para simplificar também, ó. Esse 2 com esse 2, 360 dividido por 3, 120. Beleza? O contrário, né? De grau para radiano. Mesma coisa, 2π radiano é igual a 360 graus. Então vamos supor aqui que eu tenho 60 graus. Quantos radiano ele corresponde? Ó? Multiplica cruzadinho. Então vai ser ó, 60 vezes 2π radiano, tá? Dividido por 360. Aqui eu já corto esse zero com esse zero, né? Ó, o 6 por 36, aqui dá 6, aqui dá 1. Tá? Então o que sobrou? Opa, fiz até detalhado aqui, ó. 60 vezes 2, 120, tá? Aí vamos lá, vamos simplificar por aqui então. 12 dividido por 360, tá? Π radiano sobre 3, tá? Se eu dividir aqui por 12 e aqui por 12, tá? Tenho que é π radiano sobre 3. Então é só você fazer uma regrinha de 3 simples. Beleza, people? Classificação dos ângulos. Vamos lá, eu posso classificar o ângulo a partir de suas medidas. Então vamos lá. Se eu tenho um ângulo igual a zero, é um ângulo nulo. Se eu tenho um ângulo menor que 90 e maior que zero, é um ângulo agudo. Se eu tenho um ângulo igual a 90 graus, reto, um ângulo maior que 90 e menor que 180, obtuso. Um ângulo raso é um ângulo igual a 180 graus. Côncavo, entre 180 e 360. E o ângulo cheio
360 graus. Então, essas são as minhas classificações para um ângulo. O ângulo ele pode ser consecutivo e adjacente. O que são ângulos consecutivos e adjacentes? Vamos lá. Olha, eu tenho aqui esses ângulos aqui. Adjacente significa ao lado. E consecutivo você já imagina, né? O que seja, né? Consecutivo é uma sequência. Então, ó, A, O, C e B, O, C são consecutivos, ó. Tenho esse ângulo aqui, AOC, esse ângulo grandão, e o ângulo BOC, que é esse aqui pequenininho. Vou botar um tracinho. Então, esses ângulos são consecutivos, tá? Agora o ângulo AOB, que é esse aqui, ó, 2 tracinhos, e AOC também são consecutivos, pela mesma razão do outro. Agora o ângulo AOB, que é o 2 tracinhos, BOC, eles são consecutivos e adjacentes. Tá bom? Então se liga nesse bizu aí. Vamos lá. Vamos continuando as classificações dos nossos ângulos. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Quando a soma dos ângulos for um ângulo igual a 90 graus. Tá? Então, ó, 67,23, quando eu somo, dá 90, tá? 67 mais 23. Suplementares, quando a soma dá 180 graus. Então, eu tenho aqui ó, 125 mais 55. A soma deu 180 graus, eles são suplementares. Beleza? People, replementares, quando a soma for... Aqui ficou um errozinho de digitação, tá? 360 graus, tá bom? Então, ó, 115 mais 2, 4, 5, 360 graus, tá? Então, vamos lá. Complementares, 90. Suplementares, 180. Replementares, 360. Ângulos opostos pelo vértice. São ângulos aqui, ó. Isso aqui é um vértice. O ângulo oposto ao vértice é esse aqui. Tá? Então, são ângulos que estão opostos. Todo ângulo oposto pelo vértice são congruentes. Ou seja, são iguais. Tá bom? Todos os ângulos que são opostos pelo vértice entre si são ângulos iguais. Relação entre ângulos. Então, eu botei aqui ó, duas retas paralelas, RS, tá? R é paralela a S, e eu tenho essa transversal T. Então, são retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, vamos para a primeira sentença. O ângulo A e o ângulo E, o ângulo B e o ângulo F, o ângulo C e o ângulo G, e o ângulo D e o ângulo H. O que eles são? Correspondentes. O que é isso? Iguais. Eu estou falando para você que o ângulo H, o ângulo A é igual ao ângulo E. Estou falando para você que o ângulo B, tá, é igual ao ângulo F. Então, eles são correspondentes. Alternos internos, tá? Ó, o C com E. Por que alternos internos? Ó? Esse aqui está desse lado da reta transversal, do outro lado eu tenho esse aqui. Então, eles são alternos internos. Ó. Outro alterno interno, o D e o F. Se esses são alternos internos, eu tenho os externos. B com H. O B com H. O A com o G. Tá? Colaterais internos. C com F. D com E. Colaterais externos. B com G. E H, vocês mandam de chamar o A e H, ó, A com H. Beleza, gente? Para a gente fechar aqui o nosso conteúdo de hoje, vamos aprender a calcular o ângulo do relógio. O relógio é uma circunferência completa, tá? Então ele tem 360 graus.
Tá bom? Beleza? Se eu pegar esses 360 graus, tá? Ele tem quantas divisões, né? Eles vão ter 12 divisões. Se eu dividir esse 360 por essas 12, eu tenho 30 graus. Então, o que eu estou determinando aí, gente? Eita, gente, eu risquei ali sem querer, tá? Que cada minuto, né? Ou cada hora, né? Vale 30 graus. Ó, 30 graus, 30 graus, tá? E por aí vai, ó. Então é isso aí que eu estou falando. Então, cada hora vale 1/12 de 360, que é igual a 30, tá? Então, vamos lá. Em uma hora, o ponteiro das horas anda 30 graus e o ponteiro dos minutos 360, ou seja, né, o ponteiro pequeno, em uma hora, ele vai andar 30 graus. O grandão ele vai dar uma volta completa, então ele anda 360 graus. Cada minuto do ponteiro menor anda, então, 0,5 graus. Em um minuto, o ponteiro pequeno anda 0,5 graus. Então, olha, 3 horas e 30 minutos, tá? Vamos ver qual vai ser esse ângulo aí. Como é que eu vou fazer? Ó, 3 horas e 30 minutos. 30 minutos está aqui. Todo mundo sabe ver a hora em relógio de ponteiro, né, gente? 30 minutos está aqui. E as 3 horas está aqui. Vamos ver quantos graus cheios a gente teria se o ponteiro pequeno não se deslocasse nesse caminho aí, né? Então seria, ó, 30, ó, de 3 a 4, 30, de 4 a 5 mais 30, 60, de 5 a 6 mais 30, 90. Então eu tenho 90 graus. Só que eu tenho que descontar esse ângulozinho alfa. Então, né, é o que eu falei, tem que descontar esse ângulo alfa. Então, esse ângulo x aqui vai ser o quê? O 90, que é esse ângulo aqui, ó, todão que eu fiz, menos o alfa. Vai ser o ângulo que eu quero, que é o ângulo da abertura dele. E como que eu acho esse ângulo alfa? Esse alfa vai ser o quê? Tá? O que eu vou fazer? O ponteiro grande está em qual número? 6. O 6 corresponde a quantos minutos? 30. Então, eu vou pegar o 30 e vou multiplicar por essa constante aqui, que é 0,5. Por quê? Porque a cada minuto o ponteiro menor anda 0,5. Então, 30 vezes 0,5 vai dar 15. Tá? Então, esse alfa aqui, tá? Esse alfa aí, ele vale 15 graus. Agora que eu sei quanto é que vale alfa, eu substituo aqui. Então, o meu x vai ser 90 menos 15, que é igual a 75 graus. Tá? Tá aí, nosso problema de relógio. Gente, isso cai demais em vestibular, tá? Principalmente a galera que for fazer concurso militar. Cai muito. Militar adora isso. Beleza? Vamos ver. Galera, era isso aí que eu tinha que falar com vocês hoje, tá? E a gente vai ter uma aulazinha de exercício, tá? Promessa é dívida. Prometem uma aula só de exercício pra gente. Abração, fique com Deus.